E aí galerinha, beleza? Enquanto meu PC tá renderizando ali, inclusive não é nem o usuário que eu uso para poder fazer os vídeos, né? Por isso que tá só com a imagenzinha ali. Enquanto meu PC tá dando render no bendito do vídeo, que vai ser o Zurucast neste domingo, não esqueçam, ficou muito bom. Eu vim aqui para falar sobre um assunto que inclusive até caiu no próprio Zurucast. Quando nós, eu vou dizer nós, eu vou usar uma generalização assim, ok? Não leve pelo total, em termos é só um devaneio. Quando nós, os programadores, pessoas que não estamos muito acostumadas a falar com o usuário, necessitamos falar com eles, principalmente para entender os problemas deles, é algo muito complicado. Mas a questão não é nem exatamente somente o programador, eu digo num conceito geral. Por quê? Porque quando você trabalha em determinado local, você vive em determinada região, vive em determinada coisa, eu não estou politizando, ok? Nada de politização nesse vídeo, eu só simplesmente estou falando que você pode conviver com determinadas pessoas, você pode falar com determinadas outras, e graças a isso você adquire um palavreado seu próprio, ou daquele local, ou daquela região, ou do grupo de pessoas ao qual você convive. E graças a isso, quando você vai conversar com outras pessoas, principalmente quando você trabalha na parte de consultoria, você vai ter que resolver problema de outras pessoas em outras empresas, você tem o problema da linguagem, não só da linguagem escrita, mas da linguagem falada. Por quê? Porque palavras muitas vezes possuem significados diferentes. Então, quando eu estou falando, por exemplo, aqui em São Paulo de trem, eu posso estar me referindo a uma locomotiva da CPTM, né? Pelo menos aqui em São Paulo, Guarulhos, quando a gente fala trem, estamos falando muito mais de CPTM, não de metrô. Quando fosse falar do metrô, nós falaremos metrô. Mas veja que até mesmo nisso, nesse pedacinho, nós temos diferenciações das palavras. Já se você for para Minas Gerais, por exemplo, a palavra trem possui muitos significados. E o que eu estou querendo dizer com isso? Quando vamos resolver determinados problemas, precisamos entender o problema. E se não entendermos o problema, não conseguiremos resolver o problema em si. É como você chegar num quarto, tem um pessoal procurando alguma coisa, você começa a procurar também, né? Você começa a olhar para um lado, olhar para o outro, e você olha para todo mundo e fala assim, pô, o que eu estou procurando? Pode ser que você já tenha batido o olho no que estão procurando, mas como você não sabe qual é o alvo, você fica perdido. Tá, tudo bem, eu devaneei pra caramba para poder falar isso, mas qual que é o conceito da coisa? O conceito é, principalmente quando você está chegando numa empresa nova, quando você está falando com pessoas novas, quando você está sabendo de coisas novas, o palavreado ele é muito importante para você entender. Não estou falando de você ser polido, isso é outra situação. Eu estou falando você entender o palavreado do negócio ao qual você está inserido ou ao qual você está sendo inserido. Vou dar um exemplo, vou dar dois exemplos que inclusive aconteceram comigo. Na outra empresa a qual eu trabalhei, ela é ainda, né, porque ainda está aberta, ela trabalha no ramo de varejo. Então, principalmente revistas de varejo, né, entre outras coisas. Então, quando nós estamos tratando sobre o palavreado de varejo, isso a gente estamos falando de supermercados, hipermercados, começou a entrar um palavreado para mim que eu que não era do setor, eu comecei a entender, como por exemplo, checkout. Se falar para você, falar, pô, checkout, o que é? Ah, batia mais ou menos na cabeça de check-in, né, de hotel, essas coisas do tipo, mas checkout nada mais é, só ver se eu estou babando. Checkout nada mais é do que o caixa do supermercado. Vamos falar, por exemplo, áreas de vendas. Área de vendas, pô. E todo esse palavreado do negócio, eu demorei um bocado para poder entender. Eu precisava fazer uma determinada pesquisa, eu preciso saber a quantidade de checkouts, em cima dos checkouts eu preciso fazer determinada coisa. E o palavreado deles era referente àquele negócio. Outro exemplo também, eu não vou entrar muito em detalhes porque inclusive eu não posso. Eu fui numa outra empresa para poder fazer um sistema, ok? E a empresa, ela era de treinamento, ela é ainda, né? Ela é de treinamento de pilotos de avião, pilotos de helicóptero. Então,
Quando eu cheguei lá, principalmente quando começou a falar sobre tipos de simuladores, de empresas, as pessoas, quem poderiam ir, qual que era a numeração do piloto e todo esse tipo de documentação que tinha lá, você tinha palavras diferentes sobre este determinado negócio. E eu acho que um problema muito grande que nós da área de tecnologia temos é que além do nosso palavreado viciado no sentido que nós temos um vício de falar, por exemplo, programador tem vício de falar como programador, um analista tem vício de falar como um analista, talvez um analista nem tanto, porque um analista tem que ficar falando com um monte de gente, eu estou chutando, ok? E eu estou falando isso, a situação em cima do mundo ao qual eu vivi. Bem provável que talvez eu esteja errado, bem provável que talvez, olha só, eu diminuindo a força do que eu estou falando. E graças a isso, graças ao fato de nós nos comunicarmos muito, quando nós vamos trabalhar nesse tipo de situação, ao qual nós viramos, vamos dizer assim, um analista programador, temos essa dificuldade. E eu digo temos, que eu estou me inserindo na coisa e talvez eu esteja inserindo vocês também. E esse tipo de palavreado, a questão, a situação de você conseguir adaptar o que você fala àquela situação, àquele negócio, é muito importante. Eu não vou entrar nos detalhes de como falar ou com o que falar. Mas a questão principal é, se porventura você começar a ser inserido num outro negócio, numa outra palavra, em outras palavras, uma dica que eu dou, que pelo menos comigo funcionou, inclusive com o entrevistado também funciona, é fazer uma equivalência de conhecimento. Como assim uma equivalência de conhecimento? Eu estou falando assim, beleza, eu preciso que você meça, por exemplo, a quantidade de checkouts que tem determinado supermercado ou hipermercado. Ok, você vai anotando tudo certinho, independente do que a pessoa falou. Você vai anotando os pontos que você precisa saber. Aí vai chegar uma hora que você vai falar assim, só para ver se eu entendi. Só para ver se eu entendi bem. Checkout quer dizer caixa de supermercado. Caixa ao qual a atendente vai estar lá para poder receber dinheiro, contar alguma coisa. É isso mesmo, checkout é isso, ok. Então, a partir do momento que você tem uma dúvida, você nivela. Isso tanto do conhecimento que vem das pessoas para você, quanto o conhecimento que você vai passar para determinadas pessoas. Às vezes nós usamos jargões muito técnicos, tanto a pessoa que está transmitindo isso para você, quanto você está transmitindo para ela. Dependendo do vício que você tiver, seria bom ou você deixar de ter esses vícios, ou pelo menos deixar de ter esses vícios quando você conversa com pessoas que com certeza não conhecem de determinado palavreado, ou você sempre tentar nivelar. O que eu estou falando é disso, o que eu estou falando é daquilo, não entrar muito em detalhes, eu vou fazer uma base de dados, vou criar uma tabela. Muitas vezes quando você está falando com uma pessoa, você está falando com um cliente, ou você está falando com uma pessoa com você vai resolver o problema, ele não faz a menor ideia do que seja uma tabela, do que seja um commit, do que seja um protocolo HTTP, então você não precisa entrar nesses determinados detalhes. Ok? Mas sempre, isso vale para a vida, ok? Não vale só para o ramo do negócio, vale também para você discutir determinadas ideias com alguém, porque muitas vezes o palavreado ele chega cruzado. Isso nós vemos muito no Facebook quando nós estamos tratando, por exemplo, de discussões políticas. O palavreado ele não bate às vezes, mas às vezes porque você está falando de A e a pessoa está entendendo C. Então é muito bom você sempre nivelar, estou falando de A. Então, a palavra que eu estou usando, ela tem determinado sentido, a palavra que você está me falando tem determinado sentido, e assim sucessivamente. Beleza? É mais um devaneio, é mais um bate-papo que eu estou falando, e, inclusive, eu gostaria de saber também a opinião de vocês. Vocês já tiveram esse determinado problema de vocês chegarem em determinado local, na empresa ao qual vocês estão trabalhando, e vocês terem este problema? Quanto tempo vocês demoraram para poderem resolver esse problema? Principalmente quando eu digo o problema da comunicação, de você entender como você consegue falar com o usuário, qual é o jargão que esse pessoal usa, esse pessoal, eu digo as pessoas aos quais vocês estão trabalhando. Até mesmo eu estou usando nesse nivelamento. Se vocês puderem comentar, falar um pouco disso, eu ficaria agradecido, porque são outras experiências, outras pessoas também vão estar vendo o vídeo e nos comentários eles também vão estar vendo a experiência de vocês. Beleza?
Espero que vocês tenham entendido esse meu devaneio, esse meu bate-papo. Esse vídeo é muito mais para um bate-papo do que exatamente uma aula. Ok? Se gostaram, curte, compartilha, assina o canal e não esqueça de comentar também os problemas, as dificuldades aos quais vocês passaram também. Ok? Não se esqueçam, domingo vai ter o Zurucast. Não sei até quando vai ter o Zurucast, eu só tenho mais alguns confirmados. E tem o Zurucast também que eu fiz neste domingo, que foi com o Fábio, que ele é analista de BI. Assistam ou escutem também, tá lá no SoundCloud, tá lá no comentário, na descrição do vídeo, tá tudo lá. Beleza, pessoal? É isso aí, até mais!